Olá, terceirão, tudo bem, meninos? Hoje nós estaremos encerrando o assunto Grécia. Estaremos fechando a primeira parte de atividade clássica, que é Grécia Antiga. Falaremos hoje sobre o período helenístico, que foi o período em que a cultura grega se mistura à cultura oriental, graças à ação dos macedônios. Não foram os atenienses, não foram os espartanos responsáveis pela disseminação da cultura grega pela região do Oriente, mas foi justamente um povo que se organizou ali ao norte da região da Ática, que é justamente os macedônios. Eles que serão responsáveis, ou eles foram os responsáveis pela disseminação da cultura grega. Falaremos também a respeito da mitologia, que é relacionada à religião, e falaremos a respeito da cultura em termos de teatro. Então, vem comigo, bora lá. Período helenístico, século IV a.C. até o século I AC. Nós vimos na última aula que a Guerra do Peloponeso, que foi a guerra entre Atenas e Esparta, foi responsável pela forte desagregação das chamadas cidades-estados gregas. Vimos que o conflito entre essas duas cidades fez com que a civilização grega fosse enfraquecida. Vimos também que Esparta vence a Guerra do Peloponeso contra Atenas. Logo depois, Esparta perde a hegemonia sobre a civilização grega para Tebas. Em seguida, Atenas ela se reergue e aí continuam os conflitos entre as polis gregas, o que vai permitir que uma civilização que havia sido organizada um pouco acima da Ática pudesse ter a oportunidade de ter o controle sobre os gregos. Refiro-me a respeito dos macedônios. E quem é que liderava Macedônia nessa época? Era o rei Filipe II. Filipe II ele invade a Grécia e a vitória dos macedônios sobre os gregos aconteceu na Batalha de Queroneia, no ano de 338 a.C. Logo depois, Filipe ele leva outras cidades gregas a colocar um ponto final sobre o Império Persa. Ele inicia um conflito contra os persas. Só que Filipe ele não consegue ver o domínio da Macedônia, o domínio helênico sobre os persas. Por que não? Porque ele é assassinado 2 anos depois, 2 anos após a vitória que ele teve sobre os gregos na Batalha de Queroneia. Ele é assassinado no ano de 336 a.C. E aí o resultado terceirão foi que o seu filho, Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, assumiu o trono da Macedônia. Pode passar. Alexandre o Grande, ele é responsável não apenas por vencer o Império Persa, mas ele é responsável pela expansão do território da Macedônia, que deixa de estar localizada aqui na região da Ática e vai se expandindo por toda a região do Oriente Médio, pegando onde hoje é a Turquia, toda a área da Palestina, tendo controle também sobre o Egito, assumindo o controle da região da Mesopotâmia, dos rios Tigre e Eufrates, e tendo controle da região da Pérsia, chegando, estendendo seus limites até a fronteira do Império Persa com a Índia, chegando até o rio Indo. Então observe bem que todo o Império Macedônico ele vai ocupando o sul, onde hoje é a Rússia, pegando todo o território do Irã, pegando o território atual do Iraque, da Síria, da Turquia, de Israel, do território da Jordânia, do Líbano, chegando ao território do Egito e tendo controle de parte do continente europeu. Certo, meninos? Agora, o que é interessante a respeito, pode passar, de Alexandre o Grande, com essa, pode passar, ele dá, além de ter dado a continuidade à política expansionista territorial do seu pai, Filipe II, ele é responsável pela disseminação da cultura grega junto às civilizações orientais. Na verdade, nós vamos ter agora a presença de uma fusão
entre a cultura grega, a cultura helênica e a cultura oriental. Essa fusão cultural ela é chamada de helenismo. Pode passar. Alexandre ele morre aos 33 anos. Ele adoece na batalha, na campanha que ele empreendeu contra a Índia, contra os indianos, e morre na cidade de Suzã. Como ele morreu muito jovem, ele não deixou herdeiros. E aí o território da Macedônia, do Império Macedônico, foi dividido entre os generais de Alexandre. Os 4 generais, eles dividiram o território entre si. Logo depois, nós tivemos fortes conflitos entre eles, o que possibilitou o enfraquecimento do Império Macedônico, propiciando assim que os romanos pudessem ter o controle da Macedônia e assim estabelecendo o domínio mundial. E sobre Roma falaremos na próxima aula. Seguindo. Gente, com a Macedônia nós terminamos a história da Grécia política. Então o período helenístico ele marca o fim da Grécia Antiga, da história da Grécia Antiga. Com relação à questão do legado, qual foi a herança grega que passou para a humanidade, para a civilização ocidental? Além da parte da literatura, nós também temos a questão da filosofia. Uma coisa que é bem interessante que eu quero trazer à memória de vocês é a respeito da mitologia grega, que é muito conhecida, a terceira série. Os gregos, eles eram politeístas, eles acreditavam na existência de vários deuses. E esses deuses, a representação desses deuses deriva-se das características humanas e características divinas. Ou seja, é bem diferente, terceirão, dos deuses que nós observamos, por exemplo, na mitologia hebraica. Os deuses não, do Deus da mitologia hebraica, o Jeová. Você observa, por exemplo, que no caso do Deus hebraico, ele tem características divinas, ele não tem elementos humanos. Mas no caso dos deuses gregos, nós vamos observar que eles têm elementos divinos, como por exemplo o fato de serem extremamente poderosos, mas também vamos observar elementos humanos. O fato de amarem, de odiarem, de sentirem ciúmes, alguns sentimentos que são típicos da humanidade, típicos dos seres humanos, nós vamos observar no panteão grego, no panteão, ou seja, no conjunto dos deuses gregos. E aqui eu coloquei a relação de alguns deuses da Grécia. Temos Zeus, Poseidon, Atena, Ares, Artemis, Hermes, Gera, Demétria, Hefesto, Apolo, Dionísio e Afrodite. Vamos ver o que é que cada um desses deuses eles têm como características? Pode passar. Primeiramente nós temos Zeus. Zeus ele é o deus dos deuses. Os gregos acreditavam que os deuses eles viviam no topo do Monte Olimpo, que era o monte mais alto do território da Grécia Antiga. Zeus ele é considerado o deus do trovão, controlava o tempo. E ele é um dos deuses primordiais. Além de Zeus, nós temos a figura de Poseidon, que é o senhor dos mares, e temos Hades. Então Zeus, Poseidon e Hades são os deuses primordiais. Sendo que Poseidon e Zeus moravam no Olimpo. Hades não. Hades ele não vivia no Olimpo. Hades ele é considerado o deus do mundo, pode passar, deus do mundo inferior, deus dos mortos. Aí temos Afrodite, que é a deusa do amor e da fertilidade. Temos Atena, que é a deusa da sabedoria. Ares, que é o deus da guerra, que é retratado no filme Mulher Maravilha. Deméter, que é a deusa da agricultura. Apolo, que é o deus da inspiração artística. Temos Artemis, que é a deusa da caça e da virgindade. Pode passar. Quanto à parte da filosofia, que vocês têm visto isso comigo, mas principalmente pelo que vocês estudaram na primeira série do ensino médio, que trabalha com a filosofia grega, temos o surgimento de vários filósofos, como Platão, Sócrates e Aristóteles. A palavra filosofia significa amor à sabedoria. Os gregos eles são responsáveis pelo momento de você tentar compreender o mundo ao seu redor, não sob a ótica dos deuses, mas através
da racionalidade, que é quando primeiramente surge o chamado pensamento mítico. Os mitos são histórias que tentam explicar porque as coisas são do jeito que elas são, mas logo depois a história mítica ela vai evoluindo para a busca da essência, a busca do arquê. E aí depois eles ficam procurando saber qual é o elemento primordial de tudo que existe. Alguns diziam que era o ar, tem filósofo que falava que era o ar, outro dizia que era a água, outro falava que era o fogo, outro dizia que era a terra, outro diziam que eram os números, e assim sucessivamente, que são os filósofos pré-socráticos. E logo depois vem Sócrates, aí depois vem Platão, e aí por fim nós temos a figura de Aristóteles, que aos poucos eles vão, na verdade o que existe de comum em todos eles é o fato de que eles buscavam saber o que é a verdade, aquilo que era crível, aquilo que era considerado verdadeiro. Então a busca incessante do conhecimento vai fazer parte de toda a narrativa da narrativa cultural, a narrativa histórica do povo da Grécia Antiga. Por fim, meninos, nós temos a questão do teatro. Os gregos eles se notabilizaram pela tragédia e pela comédia. Por exemplo, na vez da comédia, eles faziam fortes críticas com relação aos problemas sociais e problemas políticos que aconteciam nas cidades-estados, sobretudo na cidade de Atenas, onde a comédia era bastante forte. E no caso da tragédia, nós temos a observação da vida real, do dia a dia, e também a questão do questionamento de alguns valores defendidos por aquela sociedade. Quais são os principais quais são os gregos que desenvolveram tanto a tragédia quanto a questão da comédia? Os principais autores do teatro foram Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. Tá certo? E Aristófanes. Turma, com isso a gente encerra o assunto da Grécia Antiga. A gente termina o assunto Grécia Antiga hoje. Vai ter uma atividade que vai ser postada no plural nos próximos dias, para que vocês possam estar se exercitando a respeito de não somente do assunto sobre o período helenístico, mas também revendo período clássico, período arcaico, pré-homérico e pré-homérico. Na próxima aula nós falaremos a respeito de Antiguidade Clássica 2. Estudaremos a respeito da Roma Antiga. Falaremos sobre o período da monarquia e da República Romana. Tá certo? Um grande abraço, terceirão. Até a próxima.